Olá, meu nome é Ronaldo, seja muito bem-vindo. Dando continuidade ao nosso conteúdo, a partir de agora estaremos abordando um pouco sobre a geometria analítica, certo? Então, deixamos aí o conteúdo de geometria espacial e agora nós passamos a trabalhar a geometria analítica. A geometria analítica, ela nada mais é do que um estudo da geometria espacial e plana através de processos algébricos. Então, vamos trabalhar muito agora esses processos algébricos. Bom, vamos trabalhar agora inicialmente a respeito do ponto, certo? E nessa primeira parte nós vamos ver um pouco a introdução sobre a geometria analítica, plano cartesiano, que é de extrema importância para que nós possamos dar continuidade no conteúdo. Nós precisamos entender sobre o plano cartesiano, certo? E vamos estar chegando até a distância entre dois pontos. Então, inicialmente vamos trabalhar essa questão e também depois sobre a reta, mas nesse vídeo especificamente vamos trabalhar sobre o ponto. Então, nós podemos colocar aí que o sistema de coordenadas cartesianas, ou o plano cartesiano, que é o que nós vamos estudar um pouco mais agora nesse início, ele foi criado, iniciado aí por René Descartes, ou Descartes, e podemos colocar aí como foco principal. Claro que nós estamos resumindo ele muito, mas o foco principal seria a localização de um ponto. Então, é sobre esse ponto no plano cartesiano que nós vamos estar falando, certo? Nós podemos colocar aí, então, como o plano cartesiano ele pode ser usado, ele é muito usado na construção de funções. Então, vocês já devem ter visto isso e vão continuar vendo, né, no estudo aí do geometria analítica. Também nós podemos observar o plano cartesiano aplicado aí em estudos geográficos, de posicionamento geográfico. Nós também temos aí no uso de GPS, certo? Nós podemos observar a aplicação do plano cartesiano até mesmo na sala de cinema, então as posições das cadeiras com relação às fileiras. Nós podemos observar a aplicação de plano cartesiano, e também, né, no tabuleiro de xadrez, né, nós podemos encontrar pontos através dessas coordenadas deste ponto e deste lado, certo? Então, caso vocês queiram ver um pouco mais sobre a história da geometria analítica, no início do livro de vocês, no capítulo 1, na página 7, vocês têm um breve histórico aí a respeito da origem da geometria analítica. Então, nosso foco aqui, nosso ponto principal, é justamente o estudo do ponto, e neste caso nós iniciamos ele através do estudo do plano cartesiano, certo? Então, plano cartesiano. Plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano ele é composto aí por duas retas numéricas perpendiculares que se encontram apenas em um ponto, certo? Então, seria mais ou menos assim. Então, nós temos duas retas, certo? Duas retas Então, nós temos duas retas perpendiculares, ou seja, o encontro entre elas aqui possui um ângulo de 90 graus. Ou seja, essas retas, elas se encontram apenas nesse ponto, elas não vão mais se encontrar. Então, são duas retas perpendiculares, certo? Que se encontram apenas em um ponto. Essa reta, ela é numerada no eixo X, ou seja, toda essa reta aqui, deixa eu mudar a cor dela. Então, essa reta vermelha é chamada também da reta X, ou reta das abscissas, certo? Então, a reta X é a reta das abscissas, certo? Então, ela cresce infinitamente, de acordo com o que for necessário. Então, a reta X sendo a reta das abscissas, então ela é dividida em vários números. Então, ela é numerada
certo? Infinitamente para esse lado e também infinitamente para esse lado. Bom, o plano cartesiano ele é formado pela reta x das abscissas e também essa reta aqui na vertical é chamada de reta y ou reta das ordenadas. Reta das ordenadas. Então, ela também cresce aqui infinitamente, certo? Para cá também. Então, nós podemos enumerar ela aqui também. E aqui também. Certo? Bom, então, o plano cartesiano, ou sistema de coordenadas cartesianas, ele é formado principalmente por essas duas retas que são perpendiculares e se tocam em um único ponto. Este ponto é chamado de origem. Certo? Origem. Bom, dentro também do estudo aí do plano cartesiano, nós podemos dividir ou entender que os pontos que não estão sobre a reta, então aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim sucessivamente. Aqui para cima também 1, 2, 3, 4, sucessivamente. E para cá, os mesmos valores, porém negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. Aqui também, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, os pontos que não estão sobre essas retas, que estão, por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, então eles pertencem aqui aos quadrantes. Então, os quadrantes do plano cartesiano, eles são nomeados ou enumerados em sentido anti-horário. Então, esse aqui seria o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Certo? Então, lembrando, o plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares entre si, que se encontram em um único ponto, cujo eixo x na horizontal é chamado também de eixo das abscissas, o eixo y na vertical é chamado de eixo das ordenadas. Cada uma dessas retas possui subdivisões com valores à direita das abscissas positivos, então crescendo 1, 2, 3 infinitamente. À sua esquerda, à esquerda da origem, negativo, também crescendo infinitamente. Agora falando das ordenadas, acima do ponto de origem são os valores positivos e abaixo os valores negativos, certo? Então é isso, pessoal. O plano cartesiano, ele possui basicamente essas características que é importante vocês lembrarem até na hora da construção, certo? Então, é melhor do que resolver alguns exercícios para que nós possamos entender melhor, beleza? Então vamos lá. Resolver um exemplo aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem a aplicação aí, então do plano cartesiano, certo? Bom, então vamos lá. Localize os pontos A, menos 4, 5, B, menos 5, 3. Bom, para que fique bem claro, quando se trata aí de plano cartesiano, a localização dos pontos ou a descrição dos pontos, ela sempre vai conter a seguinte ordem. O primeiro que o ponto ele é descrito com uma letra maiúscula, certo? A primeira coordenada sempre será a coordenada x e a segunda coordenada sempre vai ser a coordenada y, para todos. Então, por exemplo, nós temos o ponto A, que está na coordenada menos 4 para x e 5 para y. Ou seja, em A, menos 4 é a abscissa do ponto e 5 é a ordenada do ponto. Então, vamos encontrar esse ponto. Então, o ponto A ele está localizado em menos 4 para x e 5 para y. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ir aqui no plano cartesiano. Deixa eu deixar mais perto aqui. Nós vamos aqui no plano cartesiano. Vamos fazer o seguinte.
Beleza. O ponto A vai estar em menos 4 para x. Então eu venho aqui no plano x, desculpa, na reta x. Bom, então eu encontrei o meu valor para x. Deixa eu mudar a cor aqui. Então o meu primeiro valor está em menos 4 para x. Ok, então menos 4. Esse é o meu primeiro ponto. Desculpa, é a primeira localização. O segundo, em y, vai estar em 5. 5, ok. O meu ponto A, ele vai ser a união, a intersecção desses pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar essa coordenada x. Sempre bom fazer isso com uma régua, caso façam no papel. E eu vou projetar a minha coordenada 5, que é em y. Então, o meu ponto A está localizado aqui. A com coordenada menos 4 e 5, certo? B, menos 5 para x e 3 para y, certo? Então, menos 5 para x e 3 para y, certo? Então, vou projetar minha coordenada menos 5 e minha coordenada 3. Pronto. Então, aqui está meu ponto B. Ponto C, 2 para x e menos 4 para y. 2 para x e menos 4 para y. Então, projeto meu 2 em x e o meu 4, menos 4 em y. Então, meu ponto C está bem aqui. Meu ponto D, 3 para x e 2 para y. Então, 3 para x e 2 para y. Projeto meu ponto 3 em x, meu ponto 2 em y, e aqui eu tenho, então, meu ponto D. O ponto E vai estar em 4 para x e 0 para y. Então, como assim 0 para y? Vamos lá, vamos fazer a leitura. 4 para x, 4, beleza. Então, eu vou projetar o 4. Mas para que lado? O y é 0. Se o y é 0, então ele nem vai subir nem vai descer. Então, esse ponto E ele está sobre o eixo x das abscissas. Então, 4 para x e 0 para y. Não tem altura nenhuma. Então, meu ponto E fica aqui. Meu ponto F é a mesma coisa. Para 0, eu não tenho coordenada alguma, então eu estaria aqui. Para y, sobre 3 unidades. Então, está aqui sobre o meu eixo y das ordenadas. Então, meu F está aqui. Pronto. Então, localizamos os pontos que esse exercício nos deu, certo? Então, pessoal, se tratando de plano cartesiano, é basicamente isso que vocês precisam ter ciência. O plano cartesiano ele é formado por duas retas perpendiculares, certo? Possui quadrantes, sendo primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Isso vocês têm que ter ciência também. Na hora de montar o seu plano cartesiano, sempre esse lado da reta das abscissas é positivo e esse lado à esquerda da origem é negativo. Quando se trata das ordenadas, a mesma questão. Acima do ponto de origem é positivo e abaixo do ponto de origem é negativo. E nós temos também o nosso ponto de origem. Lembrando sempre que o único ponto que terá a coordenada 0, 0 é o ponto de origem. Então, a minha origem ele tem coordenada 0 para y e 0 para x e 0 para y. Certo? Esse é o meu ponto de origem. Quando se trata do plano cartesiano, se vocês souberem essas informações, já está muito bom, porque vocês vão ter a capacidade, vocês conseguirão encontrar todos esses pontos. Então, se nós dermos se for dado uma coordenada, por exemplo, a menos 4 para x e 5 para y, vocês saberão localizar. Então, a primeira localização é em x, a segunda localização é em y. Então, se o meu ponto A está em menos 4 para x, eu venho aqui e localizo. Bom, menos 4 fica aqui, beleza. O meu y fica em 5. Então, eu vou projetar e vou ter o meu ponto A, certo? Bom,
sabendo de todas essas informações, vamos resolver mais um exercício para que vocês possam fixar melhor, certo? Então vamos lá. Então neste caso, eu dei outras coordenadas para os pontos A, B, C, D e E, certo? Então nós vamos fazer como nós fizemos no exercício anterior. Então, nós vamos localizar os pontos seguindo aquilo que nós sabemos já sobre plano cartesiano. Então, meu ponto A, minha coordenada x e minha coordenada y, certo? Vamos lá. Meu ponto A vai estar na coordenada 2 em x, ou nas abscissas, e 3 em y, ou nas ordenadas. Então, vamos lá. 2 em x está aqui, e 3 em y está aqui. Então, vou projetar o meu ponto x e o meu ponto y. Então, está mais ou menos aqui o meu ponto A, certo? Meu ponto B, menos 2 para x, e menos 4 para y, certo? Menos 2 em x, aqui, menos 4 em y, bem aqui. Então, vou projetar meu ponto menos 2, menos 4. Aqui nós temos o ponto B. O ponto C, 4 para x e 0 para y. A mesma questão que nós vimos no exercício anterior. Então, x vai ter um ponto e o y é 0. Então, não tem altura. Então, o nosso ponto C vai ficar sobre a reta x. D, 3 para x e menos 2 para y. 3 para x e menos 2 para y. Então, projeto o meu 3, projeto o 4. Então, aqui nós temos, então, o ponto D. E, por fim, o ponto E, 0 para x e menos 3 para y. Então, sobre a reta y. Perfeito. Então é isso. Pronto. Então vamos. Próximo exercício diz o seguinte: observe o quadrilátero e localize as coordenadas dos seus vértices. Bom, nós temos o nosso plano cartesiano e nós temos uma figura aqui formada. Então, um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados. E os seus vértices são nomeados aqui: A, B, C e D, certo? Então, um dos seus vértices está posicionado em algum ponto do meu plano cartesiano. Então, o objetivo é encontrar as coordenadas desses pontos, certo? Então, vamos em ordem. O meu ponto A. Qual que é a coordenada dele? Lembrando que é sempre a primeira coordenada x e a segunda coordenada é sempre y. Então, a minha primeira coordenada x é o quê? Então, se eu traçar uma reta aqui, aqui nós já vemos que o quê? Meu ponto x de A é em 4. Então, a primeira coordenada para ponto A é 4. A segunda. Se eu traçar aqui também uma reta, vou poder ver que a minha coordenada em y é menos 1. Ou seja, o meu ponto A ele está na coordenada 4 e menos 1. Pronto. B. Qual que é o meu primeiro ponto em B? É o ponto x. Então, se eu traçar uma reta aqui, sei que ele vai tocar em 8. Então, minha coordenada em x para o meu ponto B é 8. Certo? Então, 8 para x e para B. E para y, desculpa. Para y e menos 5. Certo? Então, menos 5y. Meu ponto C. Meu ponto C em x ele vai ser 3. Certo? 3. E para y vai ser menos 7. E por fim, o meu ponto D. Meu ponto D para x, aqui a gente já observa que é 1, certo? Então, eu venho aqui vai ser 1. E para y, menos 3. E é isso. Está resolvido o nosso exercício. Então, nós vimos aí como montar o plano cartesiano, como localizar os pontos e, dado até uma figura, nós conseguimos localizar e escrever todos os seus pontos, certo? Então, bom, inicialmente eu estudo sobre o ponto. A base é isso, então vocês têm que ter isso em mente.
sobre a construção do plano cartesiano. E agora nós vamos ver como nós descobrimos então a distância entre dois pontos, certo?